E aí pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa aula sobre Antiguidade Clássica, no vídeo passado nós falamos sobre a formação da Grécia Antiga, né? Mostramos a região da Península do Peloponeso. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá e veja, porque é o mesmo assunto, esse aqui é apenas continuidade. Hoje nós vamos falar também de Roma, né? Dar o início ao assunto sobre Roma, que é uma civilização muito importante, que deixa um legado muito grande para a gente. Então, vamos lá, né? Vamos falar da Antiguidade Clássica a partir da fundação da cidade de Roma. Né? O Império Romano começa com a fundação da cidade de Roma. Nós falamos lá que a, a Península Itálica, a Antiguidade Clássica, ela tinha começado com os gregos, né? E só para se ter uma noção, nesse mapa que está aqui fazendo aqui é um resumo histórico do Império Romano, né? Que nasce com Roma, nessa região aqui que eu vou explicar, e ao longo do tempo vai crescendo e o Império Romano chega a dominar toda essa região quando chega aqui no máximo. Mas no assunto anterior nós falamos sobre Grécia, né? A civilização grega, ela começa primeiro com a Cretense, na ilha de Creta, e depois, aqui está a ilha de Creta, depois temos aqui a península do Peloponeso, a Grécia continental, e a civilização grega se deu aqui, e depois ela acaba expandindo e criando colônias, né, na região da Magna Grécia e em todas essas regiões aqui do mar Mediterrâneo. Depois, enquanto os dórios eles se instalaram na península do Peloponeso, fundando a civilização grega, etruscos e itálicos se instalavam na Península Itálica. Né? Lá na outra aula também eu expliquei o que é uma península, uma região que é quase que cercada de todos os lados por água. Quase, porque tem uma parte que não é cercada por água. Nós temos aqui o mar Mediterrâneo, toda essa região mais clara, e aqui, isso aqui em formato que parece uma botinha, isso aqui é a Península Itálica. Então, etruscos e itálicos se instalaram ali por volta do século VIII nesta região. Diversos povos se fixaram na planície do Lácio, que é uma regiãozinha bem pequenininha, essa regiãozinha ali, ó, às margens do rio Tigre, formando ali pequenas comunidades, pequenas aldeias de pastores e agricultores. E por volta do século VIII a.C., essas aldeias elas vão crescendo e vão fundar, bem aqui nessa região, a cidade de Roma. Né? Por volta do século VI a.C., 2 séculos depois, houve um processo de expansão. Né? Essas pequenas comunidades elas vão crescendo e vão dominando as áreas em volta. É o que mostra essa ilustração aí. Ó. Veja que na ilustração inicia um pontinho e vai dominando. Né? É claro que isso leva séculos, né? Nós vimos em 2 séculos. Olha, ela começa e vai expandindo. Aí durante muitos séculos ela vai crescendo até chegar nessa formação máxima, que a gente vai falar sobre isso, o Império Romano, lá para frente. Então, a partir do século VI, há esse processo de expansão dos povos etruscos, fundando as cidades-estado, que são aquelas cidades com autonomia administrativa, política. Né? Então, o que acontece? A partir do século VI, há esse processo de expansão, né, dos povos etruscos. Eles acabam dominando a Roma entre os anos de 616 a 509 a.C. E aí ali que eles promoveram o crescimento urbano da cidade, chegaram a construir canais de irrigação, um sistema de esgoto, pontes e uma grande muralha para proteger a cidade. E também estimular a participação romana no comércio no mar Mediterrâneo. Veja, a planície do Lácio, a cidade de Roma é fundada aqui pelos etruscos e começa um processo de expansão que vai dominando toda a área, todo o mar Mediterrâneo, toda a área em volta, formando um grande império, o maior império
na antiguidade, né? Não é à toa que muito da nossa cultura é formada com base nessa cultura latina, né? Com base nessa cultura romana. Só para abrir um parênteses, nós vamos ver isso mais para frente. No ano 1, no ano 0, no caso, né, na época do nascimento de Cristo, a área lá de Jerusalém, ela era, onde Cristo habitou, ela era governada pelos romanos. Então, nesse processo de expansão, os etruscos, eles acabam ligando, né, casando com os povos itálicos, que eram os povos que habitavam mais ao norte do continente, e com os povos gregos, que tinham colônias na Magna Grécia, que era ao sul da Península Itálica, e ali no Mar Mediterrâneo. Então isso contribui para o fortalecimento e crescimento. E após isso eles vão dominar toda a região da Grécia, né? E vão da Grécia, não, desculpa, de Roma, e vão crescendo, né, até se estabelecer um grande império. Mas aqui nós estamos estudando o iniciozinho da formação do Império Romano, né? Então a monarquia romana, e aí o Império Romano ele vai ter alguns períodos. Vai ter o primeiro período de monarquia, depois de república, e depois vai se tornar um império. Nesse primeiro momento nós vamos falar só da monarquia, que é o período que se estendeu de 753 a.C. até 509 a.C. Poucos registros existem sobre esses primeiros séculos da existência de Roma. Não existem muitos registros. Então, poucas coisas é possível retratar sobre esse período do Império Romano. Segundo a tradição, entre os séculos 8 e 6 a.C., Roma teria sido governada por 7 reis. Né? Teria tido aí uma dinastia de 7 reis, sendo o primeiro rei um cara chamado Rômulo. Depois desse período, os reis vai entrar um outro período, que é o período da monarquia, que nós vamos ver mais para frente. Mas os reis, eles tinham a responsabilidade, esses reis que governavam Roma, de comandar o exército e também a responsabilidade sobre as cerimônias religiosas. Outra responsabilidade desses reis, declarar guerras e legislar, ou seja, fazer leis. Então nós vemos aí que quais as responsabilidades desses reis, né? Comandar o exército, comandava as cerimônias religiosas, declaravam guerras e legislavam. Mas eles não tinham poder absoluto, porque o poder deles era limitado pelo Senado. Olha onde surge a figura do Senado, que nós já conhecemos, né, na nossa sociedade. Que era o que é o Senado? Era um conselho de anciãos pertencentes às famílias mais ricas e influentes de Roma. Ou seja, pessoas ali de uma certa idade, né, pessoas já idosos, que significava pessoas que tinham experiências, mas não era qualquer pessoa que tinha experiência, era 100 pessoas que eram escolhidas entre as famílias mais ricas e influentes de Roma. E nós vamos ver por que eram as pessoas mais ricas, né? Porque eles estavam ali para assegurar os privilégios dessa aristocracia. Então, quais eram as funções desse Senado? A função do Senado era escolher um monarca. O monarca ele era escolhido a partir desse grupo de 100 pessoas idosas que compunham essa entidade chamada Senado. Quem criava a lei era o monarca, o rei, mas essas leis, depois de criadas, eram discutidas pelo Senado, né? E aí eles podiam aprovar a lei que foi criada pelo rei ou podiam vetá-la. Eles tinham poder para isso. Se a lei criada pelo rei ela não contrariasse aos interesses dos donos de terras e os costumes tradicionais romanos, passava. Se não, e se contrariasse esses interesses, né, tanto dos donos de terras quanto dos costumes tradicionais romanos, eles acabavam por vetar essas leis. Nós temos aqui a questão da organização social nesse período.
Roma nesse período era organizada basicamente em três grupos sociais. Primeiro, nós tínhamos o grupo formado pelos patrícios, que eram os aristocratas, né? Lembra lá que nós falamos, quando falamos de Grécia, nós falamos dos aristóis, que eram aqueles indivíduos que se achavam descendentes dos deuses, que se denominava os melhores. E aí, Aristói teria sido a origem para o termo aristocratas, que significa os melhores. Então, na sociedade romana, os patrícios eram os aristocratas, pessoas que se denominavam melhores do que os demais. Então, uma pequena minoria, que eram os donos de grandes propriedades, os ricos fazendeiros, e pertenciam às famílias nobres. Esses eram chamados de aristocratas ou patrícios. Tínhamos também os clientes, que eram pessoas pobres, que livres, apesar eles eram livres, mas eram pessoas pobres, que poderiam ser estrangeiras também, que estavam dentro do território romano, que acabavam por alguns motivos, por espaço para trabalhar, terras para trabalhar, prestar serviço para os patrícios, eles dependiam desses patrícios. Eles se colocavam à disposição desses patrícios, porque aí eles recebiam terra para trabalhar. É claro, tinha que prestar uma série de serviços, tinha uma série de obrigações para com os patrícios, e aí eles eram chamados de clientes. Clientes eram pessoas que dependiam dos outros. E tínhamos os plebeus, que era uma classe mais numerosa, né? Eles não tinham direitos políticos nem cidadania. Eram pobres e não podia se casar com patrícios. Era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. Então, os plebeus eram aqueles que eram pessoas que não tinham nenhum direito político nem cidadania e era a maior parte das populações. Como em toda os reinos da antiguidade, egípcio, mesopotâmio, fenício, todos esses reinos tinham, esses impérios que surgiram na antiguidade, tinha a figura da escravidão. E em Roma não era diferente. Tinha a figura do escravo em Roma, que geralmente eram prisioneiros de guerras, ou pessoas que eram enjeitadas quando crianças. Eles não podiam casar nem fazer testamentos. Tinha essa figura, não era um grupo majoritário, né, era um grupo pequeno na época do Senado romano, depois, na época da monarquia romana, depois com o tempo, com a expansão romana, a gente vai ver mais lá para frente que vai se tornar um grupo grande, gigante dentro do Império Romano, né, a partir das expansões romanas, os prisioneiros de guerra vão aumentar, mas nesse primeiro momento era um pequeno grupo. Agora o último tópico nosso é falar sobre as práticas religiosas nesse mundo mediterrâneo, né, composto ali por todos esses impérios. Até o século I, depois de Cristo, o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, era o sistema religioso que predominava entre os povos que viviam ou transitavam pela região do mar Mediterrâneo. Né? Todas as sociedades que você chegar ali, com exceção do povo hebreu, que infelizmente esse ano não vai dar tempo para a gente falar sobre eles, mas tem aí no livro, por curiosidade, se vocês quiserem, dê uma lida, porque é uma sociedade, é uma civilização importante, porque a nossa civilização é muito assentada na civilização hebraica, né? Nós herdamos a questão religiosa, né, do monoteísmo. Então, com exceção dos hebreus que eram monoteístas, todos os outros reinos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Prova disso são registros de adorações da deusa egípcia Ísis em Roma, ou associação entre deuses gregos e romanos. Mas também é bom a gente lembrar que suas religiões elas não eram idênticas. Apesar de ser politeístas, cada região dessa ela tinha uma forma diferente de cultuação dos seus deuses. Por exemplo, se a gente pega em Creta, eles adoravam divindades ligadas às forças da natureza e realizavam cultos em santuários nos bosques e nas montanhas. Representações divinas de duas divindades foram encontradas
em vestígios arqueológicos em Micenas. Lá também eles tinham entre os deuses eles tinham a deusa feminina, né, a deusa mãe. E desde a formação das polis, ou seja, das cidades, a religião firmou como um fator importante de unidade entre os gregos. Lembra lá que nós falamos que os gregos, apesar de constituírem cidade-estado, cidades independentes, eles tinham a questão de... a religião era uma coisa que os unia, a língua e a religião. Então, os deuses eles acreditavam que as divindades elas habitavam o Monte Olimpo, né, de lá que o grande deus, o Zeus, que era o deus dos deuses, ele dominava, né, essa área, era o deus que era soberano entre os demais deuses. Eles interferiam o tempo todo nos assuntos terrenos e era muito parecido com os seres humanos. Então, os deuses gregos, eles tinham essa era uma das características, né, das divindades gregas, a semelhança com os humanos. Depois a gente vai ter o Império Romano, que vai apropriar dos mesmos deuses gregos. No entanto, eles vão apenas dar nomes diferentes para esses deuses. Os mesmos deuses gregos vão ser os deuses romanos, apenas com nomes diferentes. Então, essa vai ser a relação que existe entre os deuses gregos e os deuses romanos. Lembrando que todas essas sociedades eram politeístas. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu não vou ficar detalhando muito. É bom que vocês peguem, eu estou passando o livro, falando os pontos mais importantes, e é bom que vocês peguem o livro e leiam o conteúdo todo. Assista o vídeo, leia o conteúdo todo e responda às atividades. Vai estar explicando aí no primeiro card do nosso assunto como devem ser feitas as atividades. Até a próxima aula.